¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, damos inicio a la exposición de hoy día del entrenador Tavares. Iniciamos con el video introductorio. Listo, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Damos inicio a la exposición de hoy día. Entonces comparto pantalla para mostrar la diapositiva de hoy. Bueno, bienvenido Jair. En nombre de Campus Corfarcon, le damos las gracias por compartir y estar esta tarde acá con nosotros. Sebastián, Pata, dale la bienvenida por favor a Sí, Jair. Néstor. Bueno, como lo pudimos hablar el otro día en la videollamada y bueno, y hace un rato también antes de comenzar la sala, tener la posibilidad de contar con Jair Tavares, entrenador de Brasil también, de reconocida trayectoria. El otro día tuvimos una charla muy linda junto con Laura, intercambiando opiniones, así que nada, Jair, te lo dije el otro día en la charla, es un placer poder escucharte y aprender, así que ya ponernos con tu tema, que aparte es muy lindo, es un lindo tema para hablar, y agradecerte una vez más por compartir con nosotros. Buenas noches a todos. Es un prazer enorme para mim participar de uma charla com tão reconhecidos treinadores, Laura, Sebastián, com uma forma de desenvolvimento, com o campus que usted tiene, principalmente con vindo por trás requisito de Argentina. Me lembro que en una ponencia en Perú, algunos meses atrás, de meus temas estava hablando sobre transiciones ofensivas, pero antes do trabalho de la transición, la formación. Necesitamos formar un estilo de jugadores. Eu usei o exemplo de Argentina há tanto tempo em los más altos degraus de las competiciones. Como exemplo, o último mundial masculino, o vicecampeonato em um torneio muito lindo. Sobre meu tema, sobre liderança em português, me peço a Adriana, tentarei falar devagar, porque meu espanhol não é muito bueno. Então, se alguma dúvida, Adriana, por favor, me pode ajudar. Pero acredito que se podem entender. Então, liderança,
para mí, hablé há pouco sobre transição ofensiva. É uma coisa muito importante em basquete, na formação de um equipo, tanto quanto a defesa homem a homem, por zona, os contra-ataques, transições. Pero acredito que esta parte invisível é a parte mais importante de uma formação, de la formação de um equipo vencedora. Então, o treinador e seus princípios. Henry, por favor. Um pouquinho de minha carreira como técnico em Brasil, algumas participações com o selecionado nacional, algumas participações em universidades americanas, em alguns torneios em Estados Unidos, e hoje, além de trabalhar com chicas iniciantes, também trabalho como recrutador de chicas para colleges em Estados Unidos. Isto para mim é o maior presente que recebi enquanto treinador de baloncesto, poder trabalhar em uma grande potência de basquete no mundo. Por favor, Henry. Para mim, liderança, esta película me mostra a melhor forma de se atingir um objetivo para sua equipe. Hablarei em meu desenvolvimento, em meu PowerPoint, sobre várias situações, pero como me puedo tirar o melhor de qualquer tipo de jogador, de mi melhor jogador, de mi melhor pontuador, mi melhor defensor e de lo último de lo banco. Como me puedo fazer isso? Esta película para mim, esta foto expressa para mim a combinação de todas essas partes. Teremos para mim não somente um grande treinador, mas um grande administrador de jogadores, Phil Jackson, e como se pode tirar o melhor de um jogador problemático, como temos em final de carreira, e com seus títulos. E eu não discuto acá sobre estrutura, eu não discuto sobre as estruturas de los profissionais, pero com a melhor estrutura, quantas vezes vemos os melhores times com the best three, mejores 3 jogadores del país em sua equipo. Não consigo chegar em los 8 mejores, em los 4 mejores. Então, tentarei expor algumas situações para ilustrar melhor esta foto. Ok, Henry? A primeira coisa que penso, PowerPoint, meu primeiro passo, eu penso que precisamos ser o que somos. Precisamos ter a nossa visão, como enxergo, em la frente, o que quero, e o que administrará este caminho são meus valores. Esta visão, como escrevemos, é a estrela do norte, é onde me vejo em final, o que quero em final, e o que persigo. O que me vejo muito, e eu e minha companheira Adriana falamos muitas vezes sobre,
por que não temos, qual a diferença que temos acá em Brasil e temos em outros países sobre por que as jogadoras não temos buenos resultados em selecionados ou muitas equipos muito buenas, pero não vencem. Não temos em minha concepção a estrela do norte. Não pensamos em futuro. Pensamos solamente hoje. Me preocupa ouvir um pouquinho Nestor falando sobre muitos jogadores pensando em ir para outros países. É o que muitas vezes acontece acá com nossas chicas. Primeiramente, estou preocupado com outras situações, pero comigo. E o que acontece acá? O que acontece dentro de onde estou? Então, enquanto líder, enquanto treinador, enquanto treinador, pero com uma ascensão em lo departamento como diretor esportivo, eu penso que temos que ter uma visão em futuro. Todos os meus esforços são direcionados para realizar essa visão. Desde o treinamento extra até o descanso, até o que não acontece muitas vezes. Eu sou profissional, me gusta a vida de um atleta profissional, pero não cuido de meu corpo, que é minha ferramenta de trabalho. E aí, dentro deste caminho, ele começa com os meus valores. O que tenho enquanto valores? Hablar com a chica, mirando seus olhos, dando a oportunidade de jogar, dando não solamente hablando com ela para manter essa chica a última do banco, não somente conversando, pero le dando oportunidade de entrar na cancha para jogar. Então isso me é uma situação muito importante. Que tipo de valores acredito? O que os fatores importantes para chegar em uma final? Eu digo que não temos como dizemos em Brasil, uma receita de bolo pronta que compramos em mercado ou buscamos em internet. Cada treinador tem seu tempero para conduzir em seu caminho. E temos uma frase, eu coloquei algumas frases durante minha ponência. Nós não nos tornamos eu durante este caminho. Durante o caminho não me torno eu, pero nos tornamos nós outros. Esta é uma... eu penso que dentro dessa frase teremos muitas situações, porque se eu vejo uma chica que não está se esforçando, não é solamente o dever do treinador de cobrar, porque essa chica é importante, não me importa se é a melhor jogadora ou a 12ª, a 15ª, não troca, não veste camisa. Então, eu penso que esse tipo de valores, a condução do grupo, é como devemos iniciar o nosso caminho. E principalmente sobre a estrela do norte, sobre o futuro, sobre os objetivos, por degraus. Se quero chegar na estrela do norte, necessito lembrar-me que tenho o primeiro degrau, depois o segundo degrau, o terceiro e assim por delante. Ok? R, por favor. Um exemplo de uma película, um diálogo entre Alice, muito divertido, Alice e o gato.
Você poderia me dizer, por favor, que caminho devo seguir daqui em diante, Alice? Isso depende muito de onde você quer chegar, para onde quer ir. Eu não me importo muito onde. Essa parte da película estava perdida. Então não importa para onde você vá. Se não tem a estrela do norte, se não tem, e muitas vezes nós outros, enquanto líderes, nos sentimos perdidos, não sabemos para onde seguimos, para que caminho seguimos. Para isso, como disse um pouquinho antes, eu penso que primeiramente meus valores, os valores de cada treinador conduzirão para este caminho, para onde devo ir. Muitas vezes eu penso que nós em Brasil, meu companheiro de cidade, Edson Mina, presente, um abraço. Nós outros, Adriana, principalmente em femininos, muitas vezes, temos caminhos separados, como, por exemplo, trazer algumas chicas, não temos muitas regras, então me puedo falar com a chica de outro equipo, certo? Para melhorar meu equipo, em detrimento de, por exemplo, do que prezo de mis valores, de formar nós outros, de formar-lo nós. Então, não me importa se me vou acabar com o trabalho de outra equipe, mas me importa ganhar. Este tipo de situações acá, eu penso que a divisão de caminhos, nossos valores, o que trouxemos desde o treinamento enquanto jogadores, eu tive a oportunidade de jogar, então observamos muitas situações que podemos agregar em nossos valores para em que decisão devemos tomar. Henry, por favor. A atmosfera, o ambiente, o ar que tenho na cancha, o vestiário, locker room. Este ambiente é muito importante. E eu vejo, me puedo ver tudo o que acontece, me puedo ouvir tudo o que acontece e, principalmente, e mais importante em minha visão, me puedo sentir tudo o que acontece. Por muito tempo, em meu trabalho, por isso o desenvolvimento desta ponência, meu trabalho tive em desenvolvimento sendo assistente técnico. Então, em um universo feminino, principalmente há 25, 26 anos. Então, muitas vezes isso foi uma coisa que aprendi e tive que desenvolver. O universo de las mulheres é muito diferente. Temos com homens, o que eu trabalhei em começo de carreira com homens, me puedo ver se temos uma discussão, algum entrevero, e eu vou até você e vou resolver. Com as chicas é diferente, temos um universo à parte de caras, faces, de bocas, de expressões que não se dirão face a face, muitas vezes. Jair, você diz que o universo das chicas é pior do que os universos dos homens.
Se sim, ¿por qué trabaja 25, 26 años con las chicas? Tenemos una grande diferencia para esto. Y el trabajo de líder es muy importante, la lideranza es muy importante. Las chicas, decimos en portugués, Dri, por favor, me corrija mi portuñol, se conseguimos vender nosso peixe, nosso trabalho, se conseguimos mostrar, fazer com que as chicas acreditem em nosso trabalho, com certeza teremos 100% de dedicação das chicas. Nossa palavra será lei para estas chicas. Então, no tenemos problemas de egos, lo propio juego es un atractivo para que los egos se inflen. Pero yo pienso que este papel agregado, como que hablamos anteriormente, los valores que trazemos, o que estoy haciendo no día a día para criar este ambiente que desejo para su equipo. Este trabalho para mim é divertido ou cansativo? É uma pergunta que faço para você e podemos falar um pouquinho em final ou solamente mantenho esta pergunta para você. Que tipo como é meu trabalho? E eu acordo todos os dias, não vejo hora de retornar a la cancha con mi equipo, con los chicos, con las chicas, que no se para de correr a todo momento. Oh, meu Deus, un día más, no quiero, muy pesado. Entonces, y esto, la atmosfera, lo ambiente pasa para los chicos. Y ahí, como dice, dentro desse ambiente, é muito importante que todos sejam valorizados. Todos importam, todos têm importância. Porque muitas vezes não estamos formando um atleta, pero estamos formando um treinador de la mañana. Um treinador que amanhã estará em meu lugar, educando mi hijo ou mi hija, ou dando exemplos, ou criando atmosferas. Então, novamente, os valores que trago, que tipo de valores? Fidelidade, lealdade. Tudo que digo, conhecer las chicas, se tiene problema en la casa, se tiene problema en escuela, se tiene problema en sus relacionamientos, muy importante. Yo digo muchas veces que la chica pasa más tiempo conmigo do que con sus padres en la casa. Entonces, si yo no soy una persona de confianza para la chica, probablemente alguna cosa más importante, lo celular, lo enamorado, alguma coisa será mais importante. Por isso, para mim, os valores, o que acontece? O que necessita para jogar melhor? Não está bem acá, o que necessita para melhorar? Este tipo de intervenções, eu penso que é muito importante para o trabalho, para a criação de ambiente. Uma situação a mais, todos podemos ver, eu tenho um jogador acá de Brasil, jogou em minha cidade, que é treinador físico em los Denver Nuggets. Denver retirou a semifinal da Conferência Oeste los Clippers. E depois, um exemplo de ambiente, muitos jogadores importantes, Lou Williams, Montrezl Harris, Patrick Beverley, vieram a dizer que não é de contento
o tratamento que Kawhi e Paul George recebiam. Kawhi, de cada 7 jogos, 2 fora, para descanso ou porque o patrocinador. Os 2 tinham sua própria comissão de médicos. Então, e têm treinador conhecido, reconhecido em Estados Unidos, Glenn Doc Rivers. Já trabalhou com egos em Boston, em Orlando. Então, o que acontece? Muitas vezes, os jogadores, como disse, como as chicas, não se importa quem é o treinador. Se eu sou treinador do selecionado nacional, não me importa. Por quê? Porque o tratamento deste é diferente do meu tratamento. Quando eu digo tratamento, não é solamente dentro da cancha, mas também o tratamento fora, de não falar, mirando olho em olho o que acontece. Então, eu acredito muito nesse tipo de tratamento. O tratamento é muito importante, além dos valores que carrego. Henry? Tudo que faço, principalmente com as chicas, tudo que estou fazendo a cada dia está sendo analisado. E eu sou analisado por las chicas U12 que trabalho, por las chicas U15 que sou treinador, pelas chicas U17 que sou assistente, pelas chicas de adulto que sou assistente. Então, me devo, por que um megafone? Usei esse termo, megafone. Porque necessito ser claro em minha dicção. Necessito hablar muito bem, hablar, não como mi espanhol, pero hablar muito claro com mi equipo, o que quero de cada uma. Los binóculos, devo enxergar longe, não solamente o que está acontecendo na cancha, alguma conversa diferente, como dizemos em Brasil, algum bate-boca, discussão, pero também enxergar longe o que quero de minha equipe. Não solamente o que é importante. Agora é importante para minha equipe conservar as jogadoras, que se mantenham. O que será importante para mim quando retornar da pandemia? Que minhas jogadoras continuem comigo, que minhas jogadoras continuem a praticar baloncesto. Então, esse tipo de binóculo é importante para o treinador. Poder enxergar, ter uma visão muito ampla. O fuego, como disse, duas situações, duas metáforas. Se teremos algum incêndio, o que seria um incêndio? Alguma discussão, algum problema? E eu penso que em situações assim, o treinador deve apagar o fogo imediatamente, não se deve deixar o fogo alastrar. Em outra situação também, quando a equipe não tem, como dizemos em português, sangue em los ojos. Quando entrena solamente por la prática, não se pensa em melhorar, não cuida de seu físico, não se cuida de seu descanso. Então, devemos sempre colocar fogo em la equipe, retornando para sua posição e pensando novamente em la estrela do norte, degrau por degrau, todos os dias devemos ter metas. Por isso que se não temos um senso de competição, o treinador se deve colocar esse tipo de fogo. R? Uma palavra de Sir Alex Ferguson, treinador da Premier League de futebol em Inglaterra, combinar a mensagem com o momento. É muito importante o treinador ter o feeling do que está
do que está acontecendo. Se temos, como disse, um exemplo muito claro, se temos em lo treinamento físico todas as chicas com fones de ouvido, não se conversam entre si, ou não se miram entre si, alguma coisa está acontecendo. Não temos buenos resultados em la cancha. Então, o que o treinador se deve fazer em momentos desse? Um treino mais forte, uma conversa. Quem são os líderes de equipo? O que se deve haver com os líderes? Enfim, o que é mais importante? E dentro desta mensagem, é muito importante para o treinador dizer o que pensa, dizer o que tem acá, o que tem com seus valores. Pero necessitamos observar como devemos dizer. Como disse, como um castelo de cartas, como estamos construindo nossa equipe, nossa liderança. Uma palavra mal colocada para um jogador. Muitas vezes, quantas vezes observamos palavras assim, a 12ª chica, que pouco entra, não estás motivada para jogar, e o treinador le deixa de lado, conversa pouco. Não, aquela jogadora necessita fogo. Já aconteceu comigo, com duas irmãs gêmeas. Mina trabalhava comigo, se lembra? Uma, a sexta jogadora, a outra, a 12ª jogadora, pouco jogava. Em la última partida de la final de campeonato, a 12ª se era titular, e a sexta foi para a 7ª ou 8ª jogadora por la dedicação. Devemos ser minuciosos em nossos pensamentos. ¿Se pode retornar, Henry? Perdón, estaba conectando mi batería. Ok. Gracias. Devemos ser minuciosos com nossos pensamentos quando vamos nos dirigir ao equipo. Uma informação, dentro do jogo, em treinamento, uma orientação tática, uma correção, se deve usar o pé de dentro para fazer um tiro. Como devemos interpelar nossos jogadores, nossas jogadoras? Sempre nossas palavras terão um impacto muito grande em los jogadores, principalmente com niños. É muito importante que tenhamos pulso com a equipe o tempo todo. E eu digo que para usar o pulso, o casamento da comissão técnica é muito importante. Eu digo que nós treinador e assistente, se devem trabalhar como padre e madre. Se o padre é mais rigoroso, a madre se deve abrandar a situação. Então, se o treinador é muito severo, é muito rigoroso, o assistente se deve mais conversa, trazer a jogadora para o objetivo, enfim. Eu penso que é assim que uma comissão se deve trabalhar. Grandes treinadores perdem jogos, pero nunca perdem seus vestiários. Ouvimos muitas vezes dizer sobre os vestiários, sobre o que acontece, e muitas vezes, não somente, como disse anteriormente, não somente por fuego em lo vestiário, pero também pelo silêncio. Não se tem comunicação entre os jogadores. Terrible. Então,
no, sempre temos, e eu tive muita sorte em minhas equipos acá, em seleções, de ter algumas jogadoras que o objetivo do grupo mais importante do que seus objetivos. Em seleção, lembrando, não temos muito tempo para treinar, então, de se escolher nossa representante, conversar sempre com nossa representante o que queres e para onde nossa equipe se vai. Aquela chica necessita de ajuda, o que está acontecendo. Muitas vezes a chica não trará parabéns, sou envergonhada, não se quero conversar, homem e mulher, não. Então, nossa representante hará esta situação. Trabalho número 1 do líder, definir a realidade. Onde estamos hoje? Onde queremos chegar? Com isso, novamente, sendo autêntico, se precisar utilizar a crítica, sempre criticar a ação, não criticar o autor da ação. Eu tenho também uma posição quanto às críticas. Sempre que necessito uma crítica direta, eu prefiro com a jogadora sozinha, la retiro de la prática, pero fora de la cancha e utilizo a crítica, muitas vezes com um diálogo um pouco mais, não forte, pero apontando o erro, no que está errando, seja tecnicamente, seja seu comportamento. Então, eu penso que não somente viveremos de flores, também de críticas, e a chica tem que entender que esta crítica se está fora de peso, por qué não se retorna, se é tão importante para o grupo. Então, tem que haver as críticas, e este ambiente nos favorecerá para que não se acenda o fogo com uma crítica. R. Não fale sobre, seja sobre. Isso é modelar o comportamento que você quer. Não adianta não solamente falar e minhas atitudes não condizem. Como digo abaixo, se quero minha equipe em boa forma, eu tenho que estar em boa forma. Se cobro de minha equipe dedicação nos treinos extra, eu devo mostrar dedicação em meus treinos extra. Se desejo de minha equipe que seja entusiástica, comunicativa e tenha força, energia, eu devo demonstrar estas situações, sendo enérgico com as situações, em los juegos. Eu digo jugar com minha equipe, muitas vezes em la beira de la cancha, jugar com minha equipe, vários tipos de treinadores acá, que podemos usar como exemplo, treinadores que andam pela cancha, e um tipo de treinador que eu tive como exemplo comigo em período que passei em Estados Unidos, com um treinador, quando eu era assistente, as críticas, sempre as críticas. Eu tive como experiência, em começo de minha carreira com chicas, 5 torneios, 5 finales. Venci 2, 3 segundos lugares. Por quê? Porque eu pensava a crítica em primeiro lugar, pero não somente a crítica. Se me entende? Muitas vezes, como dizemos, a chica necessita ir, sente acá, e lado, o que está acontecendo. Então, se o grupo não se vê isto, não somente a crítica, e também este tipo de energia em las correções, como disse, a posição de defesa, se me devo ter equilíbrio, se me devo sair em lo arremesso da chica em equilíbrio, enfim,
las chicas terão muito mais, eu terei muito mais credibilidade. A importância da preparação. Se dizemos tanto que se devem estar preparados para todas as formas de equipo, de como se vão jogar, de como me vou a ser marcado, eu também devo estar preparado. Por isso, me digo que sempre devemos estar em estudo, assistindo jogos, em intercâmbio, como estamos agora, aprendendo, para que esta preparação, quando tivermos necessidade, podemos usá-las. Se queremos que tenhamos conversas improdutivas, se não queremos conversas improdutivas com nossa equipe, não teremos que falar com ela cada 5 minutos, pouquito em pouquito, menos cada 2, 3 minutos. Eu penso que muitas vezes as chicas necessitam a confirmação de que estão fazendo certo. Então, essas intervenções de correções muitas vezes las deixam mais inseguras. Então, eu penso que muitas vezes se devem errar, é o que penso com as ninhas de 12, 11 anos. Muitas vezes se deixam errar e depois a correção. É como uma forma de trabalho que eu utilizo hoje. Henry? Grandes líderes ganham autoridades pela doação. O que repasso para minha equipe, para meus jogadores? Eu penso que os conhecimentos que tenho não me puedo guardar em meu bolso. Eu tenho que dividir para crescer, para meu crescimento, para outros crescimentos. E também é importante que as jogadoras entendam isso e se formem líderes. Equipes lideradas por jogadoras são muito maiores do que equipes lideradas por treinadores. Lógico, necessitamos de um treinador, de uma cabeça, de um líder. Pero em um fuego repentino, em la cancha, um problema, uma troca de defesa de adversário, uma dobra em pick and roll repentina, o que devemos fazer? Então, os líderes que nós formamos, que nós construímos, terão uma solução. Só necessitamos com isto fazer alguns ajustes. E também com a comissão técnica, com as áreas de interesse, o preparador físico, psicólogo, assistente. E eu penso que se tenho a Adriana com uma pessoa que tem seu valor, que estuda, que é dedicada, e eu não quero a Adriana longe, não é uma ameaça para mim, pelo contrário, eu quero a Adriana do meu lado, me ajudando e minha equipe. E eu penso, esta forma de divisão, teremos uma forma de construir líderes, não somente se vão continuar em basquete, ou em outro esporte, os chicos em outra profissão, em futuro. Muitas vezes, a Estrela do Norte é um jogador profissional, mas não tem físico, não tem altura. Então, a Estrela do Norte se cambia, mas os ensinamentos que tive me guiarão para a outra. Um gerente de banco, um professor. Então, este caminho, este tipo de liderança, de liderazgo que aprendi, me farão seguir meu caminho para a Estrela do Norte.
sempre mostrar a los jogadores a propriedade sobre os aspectos da equipe. A equipe, em primeiro lugar, como nós queremos jogar, que tipo, principalmente para as equipos maiores, muitas vezes porque são buenos jogadores. Não solamente vejo a conduta como são. Retornamos, se lembram, nossa primeira foto sobre Phil Jackson e Dennis Rodman. Reforço, sem dúvida, pero quantos problemas carregando junto? Então, eu penso que tipo de jogadores queremos e, principalmente, que tipo de jogadores estamos formando em começo, em la base. Me admira muito outros países que a forma, um exemplo, a forma de desenvolvimento para chicos, os torneos, le hacen pensar, inteligência. Então, com isto, serão, sem dúvida, terão um desenvolvimento maior. E muitas vezes, os chicos, com esse tipo de desenvolvimento da inteligência, se podem conversar com treinadores. Muitos casos acá, eu tenho uma filosofia, um jeito de jogar, como quero minhas jogadoras, pero minha melhor jogadora tem uma amiga em outro equipo que buena jogadora, pero egocêntrica, um exemplo, se encaixará em meu equipo. Quanto tempo? Jogarei fora uma temporada para isto? Então, esse tipo, como dissemos atrás, estar preparado para esse tipo de situações. Ganhar é muito importante, pero eu acredito que mais importante que ganhar é o caminho que percorremos para ganhar. E sempre concluir com isto, nossas reuniões de equipo, questionando a nossos integrantes de comissão técnica, nossos integrantes de equipo, jogadoras, se tem alguma pergunta, o que tem a dizer sobre o que foi passado, sobre o sistema de jogo, o que acontece, alguma crítica sobre estatística, por que pegamos poucos rebotes de ataque, por que tomamos tantos pontos na transição defensiva. A visão dos jogadores, uma outra forma de desenvolvimento para os líderes. Henry? Isto para mim é muito difícil, pero muito importante, se não o mais importante. Não é sobre estar certo, é sobre estar correto, é sobre acertar. Então, muitas vezes, o ego de treinador, como escreveu Ryan Holiday, seu principal inimigo, porque muitos treinadores não aceitam que os jogadores se coloquem, se posicionem. Eu vivi, como disse anteriormente, 2 anos em Estados Unidos, em um junior college, com uma boa reputação, muitas participações em los nacionales, los finalistas de país. O treinador estava muito tempo lá e então muito desgastado, então era uma guerra
como assim, Jair, uma guerra? Porque treinador solamente não se pensava em ambiente, não se pensava em atmosfera, solamente em treinamento, 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 treinamento. Resultado das duas temporadas que tive. Uma classificação para os regionais, um degrau abaixo de los nacionais. Em outro ano, não classificamos para os regionais, caímos fora em primeira rodada. Primeiro ano, fomos para a semifinal, perdemos na semifinal, Final Four. Por quê? Em primeiro ano, temos uma equipe com duas brasileiras, não somente porque eram brasileiras, pero mais viejas, com uma boa experiência acá em Brasil. Junior College, muitas vezes se pode jogar chicas com mais idade. Então, era o segundo ano, mi primeiro ano, segundo ano das chicas. Então, falava um pouquinho mais com o treinador, por ser segundo ano. E também porque uma das duas brasileiras tem 2 metros de altura. Então, não se pode, é muito habilidosa, se chutava de 3 pontos. Não se pode deixar uma chica de 2 metros fora de sua equipe, se joga em função dela. Então, o treinador, por seu ego, para vencer, se ouvia ambas as chicas e as outras. Muitas chicas de primeiro ano que teriam seu segundo ano em lo outro. Los chamamos freshmen, primeiro ano, e sophomore, segundo ano. Muitas freshmen com mais um ano. Por isto que em la segunda temporada minha, catástrofe, muito mal. Temos muitas contusões, muitas lesões, não temos atmosfera. Apostamos sempre teremos sucesso com jogadoras lá neste Júnior, com jogadoras de América do Sul. Nós levamos jogadoras de Turquia, de Eslovênia. Não teremos sucesso, muitas lesões com essas chicas. Então, pero principalmente muito difícil para mim falar, porque um treinador que me ajudou em meu desenvolvimento, pero com sua conduta, talvez por seu tempo em la escola, enfim. R, o próximo. O que vejo nesta ponência, nessa película? O que me vejo? O que posso tirar desta fotografia, desta película? Se podemos ver todos os chicos mirando nos olhos de la maestra, de la entrenadora. Então, acreditamos ser de grande valia, de grande admiração pelos chicos. Então, eu penso que, no momento, em contraponto com a minha situação que tive, em uma situação onde todos se ouvem, observamos o rosto de atenção, o sorriso. Então, observamos que temos um líder agradável para todos. Então, nesta imagem, eu penso que o que devemos fazer, tudo o que falei anteriormente, tudo o que devemos fazer, ser o mais simples possível. Muitas vezes dizemos o que colocamos? Colocamos mais sal, mais açúcar, deixamos em la média, mais críticas, mais elogios, inverto,
más entrenamientos físicos, menos treinamentos, enfim. Então, os mais simples, sempre partindo em las práticas, em tudo mais, dos mais simples, para poder termos situações assim, de satisfação, não somente de los chicos, pero de los atletas, de los más viejos, enfim. Henry, por favor. Não devemos nunca perder a corda. Que dizemos de perder a corda? Perder o pulso da equipe. Como disse anteriormente, em uma situação que não teremos um bom ano em Nebraska, a cidade que morei. Então, pero não perder o pulso, independente que temos muitas chicas em segundo ano sophomore, estavam saindo de junior college para colleges, pero desde o começo do ano não tivemos um bom ambiente. E também eu penso que devemos ser como é o jogo de basquete, ser ousados. A fortuna favorece os ousados. Arriscar. Ser sempre a pessoa que lança os dados, os desafios, ser a equipe que manda em la partida, como assim? Minha forma de jogar. Defendo pick and roll contra chutadores, agressivo, independente, com troca, com step, como defendo. Não importa. Importa a maneira, a agressividade com que demonstro como minha equipe faz. Como defendo a melhor equipe que me vou a jogar? Muitas vezes vemos acá minha equipe acá contra uma equipe inferior, tipo de situação, pressão quadra toda, enfim. E quando o jogo se inverte, quando jogamos com equipes iguais ou equipes um pouco superiores, me vou a marcar por zona lá atrás? Não. Eu não penso nisso. Eu penso que, voltando um pouquinho atrás, se eu penso em mostrar muitas situações para mim, para como quero que minha equipe se joga, como devo lançar os dados. E principalmente quando chego em uma encruzilhada, divisão de caminhos, nesta estrada, minha decisão é a mais importante. Me puedo errar, que sirva de exemplo para mim, para minha equipe, pero sempre busquei o melhor para minha equipe. Sempre me esforçarei ao máximo pelo meu caminho. Se tenho dúvidas, eu tenho uma comissão, eu tenho estudo para tomar a melhor decisão para o grupo. Eu tive muitas situações em que minha melhor jogadora em começo da temporada, depois de 4 ou 5 partidos, se contunde, se machuca, se lesiona e se retorna em las semifinales ou em las finales. Como fazer? Por exemplo, se tenho 2 ou 3 ou uma chica que substituíram muito bem, como devo fazer? Todo o processo que dissemos atrás, com a conversa com a chica que está voltando, de seus minutos serão importantes, de se colocar na forma, de ver o estágio que o grupo está, que se deve saber sobre seu estágio no grupo, numa situação como esta. Mas que será importante é colocar essa situação para todo o grupo, como dissemos anteriormente, com todos os exemplos de condições que demos.
R. Uno más. Gracias a todos por la oportunidad. Yo tengo una frase que trago para mí. Desde que comencé mi trabajo en Oklahoma, con entrenadores que se buscan no solamente bolsa de estudos, no se buscan contratos profesionales, pero se buscan com que as chicas que trabalham com eles sejam sempre a sua melhor versão. E eu ser o melhor Jair que me puedo ser. Então, com isto, o meu exemplo inspira. Toda a minha dedicação, todo meu trabalho, ojo em los ojos, como resolvo as situações, tudo isso lo inspirarão, mas buenos jogadores, para os não muito buenos jogadores se esforçarem mais, para termos mais líderes, para termos buenos entrenadores, para termos buenos gerentes de banco, pero principalmente para termos mucho más buenas personas. En esto que acredito. En lo último, tengo, acredito, mis contactos. Para los participantes, mi enderezo de email, Instagram, Facebook, mi teléfono con lo código de Brasil. Si tenemos algunas preguntas ahora o por mis contactos, no sé cuánto tiempo más tenemos. Entonces, está abierto, Néstor. Jair, no hay problema de tiempo. No queremos abusar mucho de usted. Pero pregunta, me pasa acá en Argentina. No sé si pasa, es cierto que el tema de mujeres en el básquet es muy difícil. Si bien son muy poca cantidad, hay muy pocos equipos. Lo que nos pasa en Argentina, lo que se ve, es que una chica no es como el varón en cuanto a que se afianza a los colores de su camiseta. Está en un club y es imposible irse a otro club. Acá lo que vemos es que las chicas cortan camino con el tema del triunfalismo y se vuelcan enseguida al equipo que gana. Un equipo que salió campeón 1 o 2 años va reclutando a las chicas de la zona siempre. Entonces, pero yo creo que ese es un error nuestro de quienes son dirigentes o los padres, de no contener y tratar que las chicas se queden en los clubes para poder, ¿no?, formar el grupo. O sea, yo creo que por ahí es la falta de liderazgo que usted habla en esos clubes como para poder sostener a las chicas y decirles que vamos a llegar al mismo objetivo. Porque esto lo decía Laura en una charla hace muy poco tiempo. Ella decía, si todos se van a ese equipo se va a salir campeón y el básquet va a desaparecer femenino. Sí. ¿Pasa ya también eso? Sí. Acá nuestro campeonato U19, Adriana, por favor, me ayude. Tenemos 4 equipos en el estado de São Paulo, que por mucho tiempo fue el estado más desenvolvido de básquet en Brasil. ¿Por qué? Porque muchas veces se procuran este club porque entrenador es lo mismo de la selección nacional. Entonces me voy a este club porque me interesa la selección nacional. Sí. Conversamos, yo me lembro que conversamos en una charla con Laura. Yo pienso también que los caminos acá son un poco invertidos. Posso estar en un error. En Argentina tiene una gran jugadora, Florencia Chagas,
Chagas, sí. Me lembro que em conversa com seu padre, para recrutamento de universidades americanas, Florência tinha 16 anos. O padre disse, eu penso, quero para minha hija uma vida profissional, porque tem condição de ser lugar profissional. Não sei se o passaporte europeu, não sei. Não sou contra, muito pelo contrário. Eu penso que centros mais desenvolvidos, países mais desenvolvidos, os jogadores se têm que ir para centros mais desenvolvidos. Pero se capacitamos os treinadores, como você, Néstor, disse, se temos mais equipos, mais jogadoras, com certeza teremos um selecionado mais forte, campeonatos mais fortes. Temos um exemplo acá em Brasil, em Nuerte, um grande projeto em Nuerte, pero nós sabemos as dificuldades financeiras que temos em Norte. Em metade de 2019, falei com duas chicas sobre ingressar em colleges americanos. Em começo de 2020, muito feliz, porque estavam nesse projeto em Nordeste. Conversando agora, setembro, com estas chicas, estavam de volta em São Paulo. Por quê? Nem as chicas souberam me responder. Então, esse tipo de situação, acá é melhor, ali é melhor, ali é melhor. Não formamos, não conseguimos, não temos identidade, não somente com o clube, pero não temos identidade com nada. E como disse para a Laura em uma charla passada, eu penso que os valores estão invertidos. Eu penso primeiro na Estrela do Norte, acá, não em meu desenvolvimento, porque é interessante viver a vida de basquete, não ser profissional de basquete. E depois, em meu caminho para minha estrela, serei cobrado disto, porque não jogarei até 40 anos, 45, 50 anos. Então, eu penso que isto acontece muito acá em Brasil. Pensamos muito em lo resultado, como dizem na ponência, muitas vezes por ego, por estar em selecionado, e não somente em ver o desenvolvimento, o desenvolvimento de las chicas e demais treinadores. Então, é muito difícil hoje liderar, porque não sabemos como tratar. Se não sabemos se a chica em meio do ano, se vai para outra equipe. Se não temos equipe para o outro ano, muito difícil. Pasa. ¿Alguna otra pregunta? Están los micrófonos abiertos, ¿no, Henry? Sí, los micros están abiertos, así que alguna pregunta que tengan para entender Yair. De México, de la Ciudad de México, Martín Alonso. Estoy en la Universidad Autónoma Chapingo. Ustedes, para ser un líder, es una pregunta. ¿Qué canales de aprendizaje tienen tus alumnas? Porque unos aprenden viendo, otras sintiendo. ¿Y qué conexión ustedes hacen para que realmente entre el balón, entre el cuerpo y el balón? Eso es muy importante. ¿Sí? Y esos valores que hablaste de honestidad, de lealtad, de compromiso, de responsabilidad, ¿cómo se los inyectas? Para que no nomás piensen en el básquetbol, sino piensen para la vida. Entonces, esa es mi pregunta.
Martín, saludos. Para mí es como, Tri, por favor, la palabra, un quebra-cabeça. Es la mesma, Dri? Um quebra-cabeça? Não, não é, não, mas eu não sei. Es muy difícil. Peças. Es Sí. muy difícil encaixar las peças, pero es un camino muy gostoso. O que utilizo com los chicos? No tenemos más en mi ciudad un ídolo, un ícone del básquet. Muy difícil en Brasil. Entonces, yo tento con todos estos valores demonstrar em começo quando me vou a procurar captar lo chico. Em lo dia a dia, eu trabalho com chicos de 8 até 11 anos, mistos. É um trabalho de... Eu sou funcionário da prefeitura de minha cidade, então é pedido para todos os esportes, trabalhos abaixo de 11 anos, que não se competem, trabalhos mistos. Eu penso que, em começo, eu necessito que a criança que lhe guste basquete. Então, o que me vem, a primeira coisa, brincar, lúdico, gostar, fazer com que a criança com que basquete se pareça bonito, que lhe guste basquete. Então, vídeo de juegos, muitas vezes conversa com amigos americanos que tenho em Zoom com os chicos, mostrar um mundo diferente, pero quando se vai para a cancha, o mundo deles é muito importante. Então, em começo, muito lúdico, nós chamamos acá em Brasil lúdico. Então, me gusta muito contato com pelota. Temos muitos juegos, pequenos juegos. Por exemplo, não sei como se usa em outros países, a conquista da bandeira, com 2 equipos, uma em cada lado da cancha. Então, uma equipe necessita entrar na outra metade e roubar a bandeira e levar para outro campo, para sua metade. Então, muitas vezes, eu designo para você guardará aquela pessoa, você guardará a Jair. Então, você te dou uma responsabilidade. Uma defesa, muitas vezes, devido à cancha, em la metade, e metade da metade, em 4 cantos. Uma equipe em um lado da cancha, dividido em 2, pero a mesma equipe, pero esta parte guarda um lado, a outra, o outro lado. É a mesma coisa. Não se pode. Eu, enquanto me vou atacar, me posso cruzar os lados, pero a defesa não se pode cambiar. Um exemplo. Então, estou dando responsabilidade, estou dando situações de defesa por zona. Um exemplo. Situações de ajuda. Eu tenho que guardar a Adriana e a Adriana perde a visão, perde o campo de visão, me puedo ajudar, pero não me puedo cambiar o lado. Outro exemplo. Então, pessoas daquele lado, chicos do mesmo lado, se podem ajudar. Então, com os lúdicos, me procuro, como disse, um encaixe, fazer com que os lúdicos, como disse, é difícil, pero muito, é uma satisfação muito grande a ser. Nesta pandemia,
tive a oportunidade de continuar com meu grupo, muito 10% do que 20% do que tenho em la cancha, pero los 10, 12 que continuaram comigo, me puedo ver la dedicación. Muchas veces eles, los niños, me cobram um dia antes, profe, o endereço de la charla, o endereço de Zoom, não teremos Zoom amanhã? Tivemos para mim, muito triste falar disto. 2 semanas atrás, perdi um chico, aluno meu de câncer. E eu, quando fiquei, eu tinha câncer desde os 2 anos e faleceu com 10 anos. E eu, com a pandemia, falava com seu papá, pero la cabeza de papá. Entonces, pero los chicos, na semana que Juan, su nombre, bateu suas asas, los chicos entraram em lo grupo de WhatsApp, vamos procurar orações para o chico, no los padres, las madres, los chicos. Então, isso para mim é apesar de um exemplo muito triste, pero para mim foi uma recompensa a importância que se dão para um com os outros. Então, não sei, Martim, se fui claro. Eu acredito que não me puedo, em primeira instância, julgar os valores solamente para os chicos. Preciso fazer os chicos gostarem e o que eu penso que temos 2 formas de manter os chicos em la cancha conosco. Se comprar os chicos uma semana uma camiseta, um pirulito, ou se o chico observa que estás melhorando e os papás vêm para você trazer os chicos e dizem: a prática começa às 8h30, meu filho acorda às 6h30, 6 horas da manhã, e começa: papá, mamã, por favor, meu uniforme, vamos para meu café da manhã, vamos a treinamento. Isto é muito importante. Não sei até onde vai, não sei até onde irá jogar, pero acredito que o trabalho surte efeito para estes chicos. Não sei se me fui claro com minha resposta. Oh, sí, gracias. No sé ustedes en Brasil, no sé si hay otra pregunta, hay otro que preguntar. Sí, ¿puedo hacer que no... Sí, por favor, sí, adelante. Sí, Yair, ya ves que fueron los Juegos Olímpicos ahí en Brasil. ¿Qué te dejó de enseñanza esos Juegos, el antes de los Juegos y el después de los Juegos? Difícil dizer. Eu penso que mais do que os Juegos Olímpicos, o que necessitamos acá é uma política esportiva. Temos 2016, os Juegos Olímpicos, 2 anos antes a Copa do Mundo. Então, em um espaço de 2 anos, os 2 maiores eventos esportivos do mundo. Eu participei no mesmo ano, 2016, de uma Copa América, o 18 em Valdívia. Então, conhecia a comissão de la Olimpíada. E depois, em outro ano, também algum contato com treinadores.
un ejemplo muy claro. Todos los pisos, no todos los pisos, algunas canchas en Río de Janeiro se mantuvieron, pero los pisos estavam fora, esperando alguma doação, algum lugar, para serem doados ao relento, com frio, com chuva, com sol, pisos feitos para os Jogos Olímpicos. Então, como disse, não discuto a estrutura dos países que conheço, pero eu lhe digo que uma grande expectativa antes de los Jogos Olímpicos, para mim, fogo logo após os Jogos Olímpicos, pero os bombeiros fizeram bom trabalho com o fogo após os Jogos Olímpicos, se apagou muito rapidamente. Fomos muito, eu acredito que reflexo, como disse, da política esportiva, no basquete, baloncesto feminino, masculino, não temos uma boa classificação, voleibol feminino, handebol, que vinha de título mundial, então é reflexo de uma política esportiva. Eu acredito que não podemos ter, talvez isto seja grande problema em Brasil. Temos que vencer em tudo. Temos que ser melhor em tudo. E muitas vezes não temos recurso para tudo. Por exemplo, futebol, primeiro, voleibol em segundo, de repente, handebol, campeão mundial. O que aconteceu com a seleção de handebol depois do título mundial? E eu digo isso, Mina está acá, eu penso, companheiro de trabalho, a diretora de minha cidade, minha diretora esportiva, estava em time campeão mundial de handebol. Quando questionamos sobre o que acontece depois, o que aconteceu depois, ela solamente responde: tenho vontade de chorar. Então, como disse, necessitamos uma política, talvez não que todos os esportes necessitam ser os melhores, pero ser competitivos. Eu penso que existe uma diferença de ser os melhores, de ganhar sempre, impossível, tirando, em nosso caso, de basquete, os Estados Unidos, Argentina com lindíssimo trabalho, Espanha, alguns países da Cortina, Eslovênia, Croácia, Sérvia, que sempre estão em alto escalão. Então, por terem uma política definida. Então, penso, o legado poderia ser usado para a criação de uma política esportiva, pero eu penso que o legado foi muito pobre e hoje não nada de proveito. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Jair. Sí. Bueno, continúa, Néstor, perdón. Hermosa charla, da para seguir, pero no queremos abusar mucho. Seba, sí. Nosotros, yo le voy a contar algo que hacemos nosotros en el campus, Jair, y a ver si usted está de acuerdo. Sí. Nosotros tenemos un psicólogo deportivo dentro del cuerpo técnico que tenemos en el campus, y en la parte formativa que usted está trabajando de 8 a 11, 12 años, hemos implementado de que el psicólogo deportivo, más allá de que hable con los chicos,
nos resultó más interesante que hable con los padres también, que tenga una charla durante el campus con los padres. Sí, sí. Porque muchas veces eso ayuda al trabajo en equipo y a no entrometerse en las decisiones del equipo. Sí. Porque muchas veces vos fuiste o no fuiste, vos jugás mejor, jugó más el otro, o sea, hay padres que toman decisiones, opinan a los chicos sobre cosas, eso lo encontramos a diario en los clubes. Entonces, en esta etapa formativa nosotros, algo que queremos dejar en todos lados, esa enseñanza, es una charla amena con los padres, también con los chicos, y después una todos juntos. ¿Sí? Sí. Que eso nos ha ayudado muchísimo, la incorporación del psicólogo deportivo para los padres sobre todo. Porque muchas veces tenemos lo desejo de los padres no es mayor do que lo desejo de los chicos. Sí, y la presión muchas veces hace que los chicos dejen de jugar al básquet. Exato. O cualquier otro deporte, pero en este caso el básquet, ¿no? Exato. Eu tenho um exemplo muito claro acá em minha cidade. As irmãs Luz, Ellen Luz, Cíntia Luz, Silvia Luz, outro o hermano de primeiro casamento, segundo casamento Rafael Luz, e tem uma irmã. A família com 6 filhos, 5 participaram de seleção nacional. Com Rafa Luz, Rafa chegou em minha cidade com 13 anos, 12 anos. 2 anos de diferença, a irmã é 2 anos mais vieja. O tratamento com Rafa se adorava treinar. Rafa estudou em colégio que eu trabalhava. Então, Rafa acordava às 5 da manhã para correr, para praticar com sua irmã de sangue, de segundo casamento. Pero o padre tinha muito mais pressão em cima da chica. Porque as 3 irmãs de primeiro casamento, seleção brasileira. Silvia Luz, se não me engano, WNBA. Ellen Luz, WNBA. Cíntia Luz, seleção brasileira. Então, o peso em la outra chica, muito forte. E ele dizia, ambos, eu sou amigo pessoal era treinador em Brasil, do padre de Sully e Rafael. Dizia, Rafael só sai de acá, de minha cidade, se for para a Europa. Então, Rafa treinava tranquilo. Era 13 anos, jogava o 15, o 17, o 15 jogava em adultos, tranquilo. Se moveu para a Espanha com 15, 16 anos. Sully, a irmã, parou de jogar com 17 anos. Em los 2 primeiros meses que parou de jogar, ganhou 23 quilos. Por quê? O que eu entendi? Estou liberta de la pressão, me vou a fazer o que quero. Então, me sinto, um exemplo, me sinto feliz comendo. Então, se ganhou uma graça de pessoa, hoje é fisioterapeuta acá em minha cidade, casada. La madre de Rafa e Sully trabalham acá, pero foi um exemplo para mim, como você disse, muito importante conversar com os treinadores, com os padres, porque o caminho é importante para chegar na Estrela do Norte, é o que penso. E os padres podem fazer muito mal no caminho.
Bueno, Jair, no lo molestamos más por hoy. Muchísimas gracias por todo. Seba, por favor, cerrá con Jair, por favor. Gracias, No, la verdad que entre lo que iba diciendo, la filmina que iba pasando, Jair, coincido en un montón de cosas que decís, y ¿sabés qué es lo más importante o lo más lindo? Que lo que vos acabás de exponer y con todo tu conocimiento, también le pasan al entrenador común, al entrenador de un club de barrio, el entrenador que está con el día a día, o sea, son situaciones que pasan en todos los niveles. La verdad que es una charla muy, muy linda. Y teniendo en cuenta la calidad de datos, la calidad de nombres, de entrenadores, de equipos, de universidades, de college, pero si uno se pone a pensar, muchas de esas cosas también le pasan al entrenador común de un pueblo, de una ciudad que está tratando de sacar adelante a las chicas o el básquet en general. La verdad que muy, muy interesante y algunas cosas para tener en cuenta. La verdad que muy, muy linda la charla, Jair. La verdad que muy, muy linda. Te felicito. Nada, agradecerte una vez más a todos los que han estado en la sala, a todos los que se han sumado nuevamente. Henry, como siempre, gracias. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana. Y bueno, aquí en Argentina es el Día de la Madre, así que mañana un saludo grande a todas las mamás, que es su día. Gracias, Tata, gracias, entrenador Jair, nuevamente Quiero aprovechar un segundo antes de salir. tu cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Alfredo Cuevas, así que bueno, feliz cumpleaños Alfredo y feliz día Natalia, mañana es tu día. Gracias. Muchas gracias, muchas Feliz gracias. cumpleaños, Alfredo. Muchas gracias. Hasta Néstor, luego. muchas gracias por el presente. No, el campus siempre está presente, vamos. Bueno, muchas gracias. Feliz Día de la Madre para todos. Bueno, gracias, Bueno, Tata. gracias, Henry. Bueno, Gracias, gracias entrenador Jair. Jair, gracias, profe Alfredo. Vamos a ver, gracias Adriana. Gracias a todos. Tchau, tchau, gracias. Chao, chao. Adri, obrigado mais uma vez, viu? Valeu, Jair. Tamo junto. Gracias Jair. Bueno, creo que se les fue el audio. Gracias a todos. Gracias, Sebastián, Néstor. Gracias a todos. Cuídense. Nos vemos el próximo sábado.